venda, você tem que aprender o seguinte: na venda, você não pode nunca desistir. O não, você sempre já tem. Não é normal. O não é normal em qualquer ocasião na sua vida. Você vai ter um não. O grande problema é que a maioria das pessoas, na primeira barreira, no primeiro obstáculo, na primeira situação adversa, na primeira objeção do cliente, e nem sempre é uma verdade a objeção, a pessoa já desiste, a pessoa já baixa a cabeça, a pessoa fala, não consegui, agora como é que você é essa? A tua empolgação vai fazer com que quebre as barreiras do não. A sua experiência vai mostrar que com os nãos que você tomou, você pode ter algumas saídas. E com o tempo que você for levando com clientes, com outro, você vai aprendendo o seguinte: olha, já aconteceu isso uma vez, agora eu já sei como sair. Então o problema não é tomar um não. Se você tomar um não e não conseguir sair daquela barreira, você precisa aprender com outras pessoas, com amigos, ou buscar conhecimento para saber o que eu posso usar de argumento para não mais perder uma venda por causa desse detalhe. Então, quando você tem tudo isso, quando você tem empolgação, quando você tem experiência, quando você procura melhorar, você se torna um profissional de excelência na venda. Eu conheço algumas pessoas que começam com empolgação e começam vendendo muito. E aí começa a tomar um não, outro não, e vai desanimando. E, na verdade, não é para ser assim. Na verdade, a pessoa começa com empolgação. Depois começa a ganhar experiência, esse profissional tem que ser excelente. Então, o não faz parte de qualquer processo. Você tem que saber atender bem. Atender bem. Tem gente que é tão amargurado de tanto não que leva, que já começa atendendo mal. Às vezes, você vai numa loja, faz um tempo atrás, eu fui numa loja comprar um tênis. Aí comecei a olhar os tênis e tal. Tive que ir até o vendedor, porque ele não chegou até mim. Eu falei, boa tarde, amigo, tudo bom? Ele, tudo bom. Aí eu falei, pô, eu queria dar uma olhada naquele tênis ali, aquele tal, não sei o que, marca tal. Aí ele olhou assim, não tem seu tamanho não. Aí eu falei, não tem não, tem certeza, tal, não tem não, tal. Mas não tem um semelhante àquele, ou então, em vez de ser branco, com tal, pode ser preto, tal. Não, aquele não tem não. Cara, isso acontece direto. Sabe, olha só, aquele ali, qual é o seu número? Então, eu já vou lá, de repente eu já sei até que não tem, mas eu vou lá, procuro alguns parecidos, coloco lá, olha só, aquele não tinha, mas tem esse aqui, experimenta esse aqui que vai ficar muito bom no seu pé. Sabe? Vê esse aqui é macio. Olha, esse aqui é mais caro, mas eu vou te falar um negócio. Você vai caminhar melhor. Às vezes você fica com dor no pé. Sabe? Vende a ideia. Ah, não sei. De repente eu nem queria comprar tênis. Cara, tênis é muito importante. Você está fazendo algum esporte? Não estou fazendo nenhum esporte. Cara, você sabe a importância de você fazer um esporte? Uma caminhada. Só uma caminhada, 30 minutos por dia. Cara, não estou fazendo caminhada não. Pois é, aí você de repente fica estressado durante o dia, não fica e tal? Fico. Cara, sabe aí que se você fizer uma caminhada por dia de 30 minutos, você diminui muito o seu estresse, você vive melhor, você tem um melhor preparo físico para fazer várias coisas. Eu estou dando exemplo, isso não aconteceu. Eu estou dando exemplo de como eu venderia. E eu começo a falar ali. Então você vai se desestressar, você pode fazer um esporte, você pode fazer uma academia, você pode fazer uma caminhada, mas para tudo isso, você precisa de um bom tênis. Eu estou falando do tênis. Só que eu entrei na vida da pessoa sem ela perceber. Falei assim, o que você vai fazer? Eu gosto disso, tal. O senhor é casado? Sou casado. Olha só. Às vezes você chega em casa cansado, tem nem disposição, fala a verdade. Aí fala, isso acontece às vezes. Se você caminhar todo dia, você vai ter disposição. Rapaz. Aí às vezes, um desses argumentos ele vai falar assim, isso aí minha mulher está reclamando. Cara, você tem que ter argumento, e o argumento não é baseado no produto, é baseado na vida e no sonho que você tem que gerar na pessoa. Não venda produto, venda sonhos. Não venda produto, venda sonho. Gere necessidade. Gere o desejo. Você pode vender. Então, exercitar isso, não desistir. O que acontece é que muitas vezes as pessoas são criadas com mania de desistir das situações, das coisas. Lembra aquela brincadeirinha que às vezes tinha quando você era novo? E o pessoal falava, o que é? Não sei o que lá, não sei o que lá, pá. Né? Tem uns que o cara acabou de falar, o que é? Faz não sei o que lá e corre pra lá. Aí a pessoa, não sei. Nem pensou! Já viu? Tem muita gente assim? A pessoa não exercita a sua mente, ela não tenta, ela não procura desenvolver. Isso leva para a vida até hoje. Porque a pessoa, não sei, isso eu não sei, se eu vou desistir.
Vai desistir por quê? Pensa um pouquinho, cara. Tenta. Pede uma dica. Não, mas olha só, eu sei que você está falando sobre isso ou sobre isso. E às vezes a pessoa fala, não sei. Fala o que é. Tenta um pouco. Tenta um pouco. Então, isso tudo são processos que você precisa aprender. Enfrentar situações, enfrentar o seu cliente. Isso é muito importante. Entender que o produto, o serviço, né, a prestação de serviço, dependendo de uma escola, do local, isso será uma consequência, mas a sua venda na hora é fundamental. A forma que você vai apresentar. Muitas pessoas erram porque estão vendendo o produto e não o sonho. A pessoa quer me vender o terno, porque o terno, porque o terno, porque o terno. Esquece. Fala que o terno vai vestir bem, que o terno vai dar um bom caimento, que o terno vai dar uma credibilidade quando for falar, que o terno traz um respeito maior mediante algumas pessoas, que o terno vai te levar para qualquer local, você vai estar bem apresentado, que o terno vai te facilitar para conquistar alguém, que o terno vai fazer um bom relacionamento, um bom negócio, que você vai ficar rico por causa daquele negócio, porque você usou aquele terno. Fala, cara! E às vezes a pessoa não fala. Você tem que fazer a pessoa imaginar. E tudo que você está falando é mentira? Não! Porque de verdade, se você falar, ela vai de fato acreditar e ela pode realizar tudo aquilo. Porque quando você fala para o cliente, para o atendimento, que ele pode ir muito longe, que só depende dele e tal, você não está mentindo, não. De maneira alguma. Mas vai depender dele acreditar, dele continuar as atitudes, dele continuar com aquela mente. Então, olha só, é importante você entender que a venda, ela precisa ter essa empolgação, ela é feita dos mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Eu poderia aqui entrar em vários exemplos de venda, mas ela é feita nos mínimos detalhes. Você atende de tal maneira que a pessoa não sabe porque ela gostou de você, mas ela gostou de você, já viu? Eu gostei daquela pessoa, eu não sei nem porque eu gostei, mas eu gostei. São os seus detalhes. É como uma decoração. Você, às vezes, eu estava conversando com a decoradora, ela falou, Leandro, a grande decoração é aquela que a pessoa entra, se sente à vontade e não sabe por que ela está à vontade. Ela não sabe, mas os mínimos detalhes vão fazer com que ela se sinta bem. Esses detalhes da decoração. E às vezes você entra num local que você fala, pô, não gostei daqui. São os detalhes da decoração também. Eu estou levando para o lado da decoração. São detalhes. Porque faltou um negócio ali, faltou lá, tal. E a pessoa não gostou. Não achou bonito. A venda é a mesma coisa. Você é a mesma coisa. A pessoa está olhando os seus detalhes o tempo todo. Então você precisa estar motivado. E a venda, ela é feita de desafio. Você precisa ser desafiado. Quando você é desafiado, fica mais motivador você vencer. Você conseguir enfrentar aquela venda. Às vezes a pessoa... O que você tem que fazer? Você parou numa situação que o cliente é problemático, tal. Se sinta desafiado a vender para ele. Não desista, porque se você passar por aquele obstáculo, você vai ter mais facilidade na próxima, e na próxima, e na próxima, e na próxima. E você vai ver que vai melhorar seu relacionamento em relação a qualquer coisa. Isso tem a ver com a empresa em geral? Tem. E quando você vende bem a sua imagem, a sua empresa, você torna ela uma empresa encantadora. Se você vende mal, você torna ela desencantadora. Existem 3 empresas. A empresa normal, a empresa encantadora e a empresa desencantadora. Aprenda com os erros que você cometeu. Evolua. Entenda que a venda é feita de emoção. Outra coisa importante. Não tenha pena do cliente. Leandro, que maldade. Não é maldade. Você tem que entender que você está fazendo bem para o outro. Se você for, não entenda, vou vender, vou ferrar e tal, não. Você vai para servir, para trazer uma solução. Você é o carregador de esperança. Mas você não pode ter pena. Porque tem pena. Cara, espírito de pena é uma coisa horrorosa, é espírito de miséria. Não é nem bom você ter isso pela pessoa, porque a pessoa vai continuar naquela vidinha. Leve esperança, fala, olha, a sua vida vai mudar. Ah, mas a minha vida está um desastre. Não, mas vai mudar. Olha só, estou aqui para dizer que vai mudar. E você vai se tornar uma pessoa marcante na vida dela. A pessoa falou, uma vez eu fui lá, aquele garoto falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Olha, quando eu era vendedor, as pessoas voltavam às vezes para me dar presente, me dava gravata, me dava sapato e tal, porque eu atendia bem. Como vendedor. A pessoa passava a gostar de mim. Mas não tenha pena. Outra coisa, cuidado para não errar. Já viu? Quando às vezes está um casal, e hoje em dia tem esse negócio de idade muito diferente, né? Aí o cara fala, tudo bom com a senhora? Tudo bom com você e tal? Seu pai? Acabou a venda, cara! Acabou a venda, cara! É melhor você errar para menos. É melhor você errar para menos. Tá, você
Você fala ao contrário, aí ele, não, você fala, irmão, aí o cara fala, não, eu sou pai, aí de repente o cara, né, pô, erra pra menos. Mas pergunta, a importância da pergunta. Tem perguntas simples, cara, como, o que você vai... São perguntas simples, entendeu? Então, você tem que ter, o que o vendedor precisa ter? Ele precisa ter muita sensibilidade para você saber como atacar, como recuar, a hora de entrar, a hora de dar uma volta. Pegou um cliente de um jeito, de uma maneira, cada um você deve agir do jeito. Você tem que ter muita sensibilidade para entender o perfil de cada cliente, que é uma aula interessante, analisar o perfil de cada cliente. Seria um prazer fazer isso. Porque quando você é um vendedor muito bom, você vai fazer que nem... Já viu aquela... Não sei se vocês já viram. Já ouviram uma história muito interessante sobre um vendedor que foi contratado por uma loja. A loja estava vendendo mal, tal. E aí chegou no final do dia, o cara tinha vendido, ele trabalhava numa loja de pesca e o cara era novo, tal. Chegou no final do dia, o cara tinha vendido 50 e poucos mil reais. Aí o dono chegou e falou: meu Deus do céu, que é isso? Vamos fazer festa, o que aconteceu? E aí o cara começou, falou assim: cara, o que você fez para vender isso tudo? Você vendeu isso tudo, cara, eu tô muito feliz, tal. Falei: não, eu comecei a explicar. Aí falou: você vendeu um anzol e depois você vendeu tal. O cara começou a falar: não, eu vendi um anzol. Eu vendi um anzol pro cara. E aí eu falei pro cara, você comprou um anzol, você tem que ter a linha, tem que ter a vara de pescar. E aí ele foi vendo necessidade e foi comprando. Eu falei: cara, mas para você ter a linha, ter a vara de pescar, você tem que comprar isca. E outra coisa, tem vara para alguns tipos de peixe, para outros tipos, é melhor você levar 2 tipos diferentes. E outra coisa, você vai como? Olha, é melhor você ter uma lanchinha, você tem que ter um barco, você tem que ter tal. E o cara começou a gerar necessidade. E ele falou: cara, que fantástico. Falei assim, ó. E aí ele falou, aí eu falei para ele: olha só, mas como que você vai até o lago, até a lagoa? É melhor você comprar um carrinho. Compra um carrinho, a gente compra o reboque. Ela foi vendendo tudo. E o cara falou: cara, você conseguiu vender isso tudo só porque o cara entrou aqui para comprar um anzol? Ele: não. Como não? Ele entrou aqui para perguntar aonde era a farmácia mais perto. Porque ele falou que precisava comprar absorvente para a esposa. Porque a esposa está naqueles dias. E eu falei para ele: a sua esposa naqueles dias, a melhor coisa que você pode fazer, vai pescar. Então foque na venda, foque em servir a pessoa, esqueça o dinheiro será consequência. O dinheiro será consequência, esqueça o dinheiro. Venda o tempo todo, venda a sua imagem, a sua expressão é muito importante. Você vende com o seu rosto, com o seu olhar, com as suas mãos. O seu olhar, principalmente. O olhar transmite muita credibilidade. Então, você está falando com uma pessoa, você olha no olho da pessoa, tal. Já viu, a pessoa não consegue olhar no seu olho? Você perde a credibilidade nela. Então, olhe no olho, sabe? Saiba se expressar, saiba gesticular. Porque às vezes a pessoa cansa, está muito tempo na sala, e você está lá atendendo, a pessoa está falando o tempo todo assim: aqui é um curso assim, 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 uma escola assim, 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 cansa. Então você tem que falar: olha, aqui, você tem que ver se ela está te acompanhando. Tal. Porque quando você vai lá, aí a pessoa, você está vendo se ela está acompanhando. E nesses detalhes você vê se você está dominando ou sendo dominado. O seu produto, ele vende, depende dos seus argumentos. Finalizando, para você conseguir tudo isso, e finalizando o ciclo de palestras, para você viver, para você atender, para você ser um profissional de excelência, para você ter visão, para você trabalhar em unidade, para você trabalhar em grupo, para você fazer sucesso, para você crescer, para qualquer coisa na sua vida, você precisa acordar, dormir todo instante, gerando dentro de você novas expectativas. As expectativas vão mover sempre as suas ações. Quando você não tem expectativa, você não tem ação. Quando você está sem vida, sem expectativa em algo além, você mesmo vivo está morto, está morta. Então, nunca esqueça, gere expectativas, sonhe, visualize, participe de outros sonhos, abrace as nossas ideias, porque quando você tiver expectativas, enquanto você tiver expectativas, você está vivo. E enquanto você estiver vivo, Deus tem algo para a sua vida.
Senão ele já teria te levado há muito tempo. Então, não abaixe a cabeça. Viva com expectativas. Só assim nós vamos conquistar lugares altos. Beleza?